Então, vamos começar a olhar com mais atenção agora como fazer as coisas. Tá? Então, nosso objetivo é o seguinte, né? Para que servem as leis de Newton? Né? Qual que é o objetivo das leis de Newton? E a ideia é bem simples, tá? A ideia é entender o que vai acontecer com alguma coisa. Então, nosso objetivo é o seguinte, a gente tem algum objeto aqui de alguma massa, m. E o que a gente vai fazer é olhar quais são as forças que atuam sobre esse objeto, vai somar elas, e aí vai ver o que vai acontecer com esse objeto. O que significa isso? A gente vai calcular qual vai ser a aceleração. Ou, um outro problema que acontece muitas vezes é o contrário, né? A gente tem a aceleração, alguém nos diz qual é a aceleração e a gente quer calcular qual é a força resultante que atua sobre o objeto. A gente faz isso utilizando a segunda lei de Newton. Tá? Então, vejam, a nossa ideia é justamente poder prever o que vai acontecer com as coisas, né? Lembrem, a gente começou analisando simplesmente o movimento, né? Então, a gente olhava um carro, por exemplo, que está numa estrada, onde ele vai estar daqui a tanto tempo, né? O que vai acontecer com a posição dele, né? Como a velocidade dele muda. E agora a gente quer analisar isso de um ponto de vista mais das causas, né? Então, a gente tem que fazer as previsões, mas agora a gente quer explicar de onde vem a aceleração, né? E dada uma situação física específica, que a gente sabe quais são as forças que atuam ali, o que vai acontecer com esse corpo, com esse objeto, como ele vai acelerar, ou se ele não vai acelerar. Então, vamos começar com um exemplo bem simples. Tá? Então, vamos começar com um exemplo bem simples aqui. Não vou nem usar esse primeiro aqui, vamos usar um exemplo mais fácil até. Vamos supor que aqui a gente tem laranja, a gente tem alguma massa. Por simplicidade, eu vou botar essa massa como sendo sempre 1 quilograma. E aí vamos começar a colocar algumas forças. Então, eu quero primeiro calcular a força resultante sobre o objeto e depois qual vai ser a aceleração desse objeto. Então, digamos que o que eu vou desenhar aqui vai ser a única força que existe. Tá? Então, digamos que a gente tem uma única força, vou chamar de força F, que está aqui para cima, e essa força é igual a 5 newtons. Então, olhando isso aqui, eu quero que vocês me digam qual é a força resultante sobre esse objeto. Lembrem que ele tem sempre uma massa de 1 quilograma aqui. E qual é a aceleração desse objeto? Então, quem consegue responder essa primeira questão? Então, para essa força que está aqui, de 5 quilogramas, 5 newtons, perdão, qual é a força resultante e qual é a aceleração? E eu estou dizendo para vocês que existe uma única força atuando nesse objeto. Não nos importa a origem dela, se é gravitacional, se é alguém empurrando ou puxando essa coisa. Mas que essa força é de 5 newtons. Então eu quero saber, dada essa força e essa massa, qual é a força resultante aqui e qual é a aceleração desse objeto. Então vejam, pessoal, o que vocês vão ter que fazer sempre quando tiverem algum problema desse tipo. Primeiro, vamos identificar quais são as forças que atuam no objeto. Nesse caso, só tem uma força. Eu disse aqui para vocês, é a única força atuando, é 5 newtons. Como a força resultante é a soma das forças, então, obviamente, ela deve ser igual a 5, né? Porque é a única coisa que tem ali, então isso é 5. E qual é a aceleração? Aí vejam, aqui a gente aplica a segunda lei de Newton, que nos diz que a força resultante, que é 5, vai ser igual à massa, que é 1, vezes a aceleração. Portanto, a aceleração tem que ser 5 metros por segundo ao quadrado. Lembra que a gente está sempre no sistema internacional aqui. Agora vamos seguir com o mesmo desenho, tá? A gente continua aqui com a massa de 1 quilograma, só que eu vou adicionar mais uma força agora. E essa força vai estar aqui para baixo, e ela vai ser uma força de 3 newtons para baixo. E agora, a mesma pergunta.
qual é a força resultante e qual é a aceleração desse objeto. Então, exatamente, força, resultado 2, né? Por que que é 2? Porque lembrem, uma força está aqui para cima, digamos que esse é nosso eixo X e aqui é o nosso eixo Y. Então, se a gente quiser, a gente pode nomear os nossos eixos. Aqui vamos dizer que esse seja X e aqui é Y. Portanto, o que que a gente tem de forças atuando? A gente tem uma força que está para cima em Y, então eu posso dizer que essa é positiva, mais 5. Mas eu tenho uma força para baixo também, não é? Então, essa força é menos 3. Portanto, resultado mais 2. E aí, a aceleração também seria 2, né? Porque a gente teria a força resultante, que é 2, é igual a massa, que é 1, vezes a aceleração. Portanto, a aceleração é igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E para onde vai essa aceleração? Também para cima aqui em y, né? Porque lembrem, a aceleração ela sempre vai ter a mesma orientação espacial da força resultante. Então, se a força resultante está para cima, a aceleração vai estar para cima também. Se a força resultante estiver para baixo, a aceleração vai estar para baixo. Se a força resultante estiver para o lado, a aceleração vai estar para o lado também. Tá? Então, vou colocar agora aqui, vou botar numa outra cor, vou botar em verde, tá? De novo, a gente continua com o mesmo objeto, só que agora eu vou botar aqui duas forças diferentes, tá? Então, eu vou botar essa força para dentro aqui, que vai ser de 10 newtons, e essa outra força aqui, que vai ser de 10 newtons também. Então, agora, nessa parte aqui em verde, também qual vai ser a força resultante e qual vai ser a aceleração. Tá? Então, vejam aqui, né? Caso vocês não tenham visto, eu até vou refazer aqui o desenho para ficar mais claro. Lembrem, as forças, elas são representadas por setas, porque elas são quantidades vetoriais, né? Então, lembrem, quando a gente põe uma seta assim, significa orientação para lá, né? E quando a gente põe a seta assim, significa para cá. Portanto, se esse aqui é o nosso eixo X, por exemplo, né? Então, se a gente tem que uma aqui é para cá, digamos, é positivo, então a outra é negativo. Né? Então, vejam, lembrem, a orientação espacial importa para essas coisas, né? Então, qual vai ser a soma dessas duas coisas? Mais 10, menos 10, força resultante é zero. Tá? Vejam, uma está para lá e outra está para cá. Né? Portanto, se uma é positiva, a outra obrigatoriamente é negativa. E se a força resultante é nula, qual é a aceleração? Nula também, né? Lembrem, esse é o caso mais simples de todos, né? Vocês nem precisam calcular nada. Se alguém disser para vocês que a força resultante é zero, imediatamente vocês já têm que saber que a aceleração é zero. Se alguém disser para vocês que a aceleração é zero, imediatamente vocês têm que saber que a força resultante é zero. Tá? Então, lembrem, essas duas coisas estão sempre juntas. E agora vamos para um caso um pouquinho mais difícil, mas não muito, que é o seguinte, imaginem que agora eu tenho aqui para a direita, então vou de novo desenhar meus eixos aqui, agora na figura mais à esquerda, então aqui é x e aqui é y. E aí eu tenho essa seta aqui para a direita corresponde a uma força de 3 newtons, digamos. E essa seta para cima corresponde a uma força de 4 newtons. E agora, qual é a força resultante que existe aqui? Tá? Vejam, não é 7, tá? E por que que não é, por que que não é 7? Porque lembrem, são quantidades vetoriais, né? Então lembrem como que a gente soma vetores, né? Como que a gente somava, por exemplo, quando a gente tinha, lembrem, teve um trabalho, uma atividade que vocês tinham que fazer que era a soma de velocidades, né? Então vocês tinham, digamos, uma velocidade assim e outra assim, e aí vocês precisavam somar elas. Como que a gente soma essas coisas? Lembrem, é sempre como se fossem lados de um triângulo retângulo, né? Lembrem, a gente pode considerar um vetor que está ali como estando aqui,
Então, a soma dos vetores, lembrem como é que é graficamente, a gente começa no início de um e tem que chegar no final do outro. E isso aqui forma um triângulo retângulo. Então, quando a gente tem essas duas forças aqui, que eu desenhei, né? Então, uma força de 3 assim, e uma força de 4 assim, notem que uma delas é uma força em X, é uma força em X que é mais 3, e a outra é uma força em Y, que é mais 4. E aí, como que a gente acha a resultante dessa força? Na verdade, a força resultante, ela vai ser a raiz quadrada da soma de todas as forças que estão em x ao quadrado, mais todas as forças que estão em y ao quadrado. Portanto, vocês vão ver, isso aqui vai dar 3 ao quadrado, 9, mais 4 ao quadrado, 16, 25. Portanto, raiz de 25, força resultante igual a 5 newtons. E qual é a orientação dessa força resultante? Ela está mais ou menos assim. Tá? A força resultante está aqui. Então, uma coisa que a gente vai fazer, na verdade, frequentemente com a segunda lei de Newton, é interpretar ela em termos de x e y. Então, lembrem, por exemplo, quando a gente estudou o lançamento horizontal, lembrem que a gente separou os movimentos em x e y, né? Não foi isso que a gente fez? A gente tinha um movimento que acontecia na vertical, e era acelerado, e outro movimento que acontecia na horizontal e não era acelerado. E aqui a ideia vai ser basicamente a mesma. O que a gente vai fazer? A gente vai tratar x e y de maneira separada. Então, o que a gente pode escrever? A gente pode escrever que a soma de todas as forças que atuam no eixo x é igual à força resultante no eixo x, e isso é igual à massa da partícula vezes a aceleração que ela terá em x. Da mesma forma, a gente pode escrever que a soma de todas as forças em y é igual à força resultante em y, aqui, perdão. Isso é igual a massa vezes a aceleração em y. Ou seja, a gente vai separar essas coisas. E aí, se alguém perguntar para vocês, tá, mas eu calculei a força resultante em x e a força resultante em y. E aí, como eu calculo a força resultante total, né, que leva em conta tudo, x e y? Aí, a força resultante total, ela é simplesmente isso aqui, né? Raiz quadrada da resultante em x ao quadrado mais a resultante em y ao quadrado.